Quarta-feira começou a valer a reoneração da gasolina e do álcool. O momento marca o retorno da cobrança do PIS e da COFINS, que não eram cobrados desde maio do ano passado. Naquela ocasião, o governo Bolsonaro suspendeu a aplicação dos impostos até o fim de dezembro para baixar os preços dos combustíveis. Mas vale ressaltar que esse retorno será feito parcialmente. E sobre isso a gente conversa agora com o economista Ricardo Balistiero. Ricardo, bom dia, bom sábado, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Vitor. Bom sábado a todos. Uma satisfação estar com vocês. Como é que vai ser essa retomada gradual, Ricardo? Já que a gente mencionou isso, queria que você explicasse para quem está aqui nos acompanhando como é que foi planejada essa retomada gradual da cobrança desses impostos. Ricardo. Na realidade, nem houve planejamento, Vitor. No fundo, simplesmente o governo teve que seguir a lei, né? Que expirava no dia 28 de fevereiro. Né? Então, fosse qual fosse o governo, haveria necessidade dessa reoneração, uma vez que a desoneração que foi decidida no final de 2022 acabava agora no dia 28. Né? E o governo acabou optando por uma reoneração com um pouco mais de intensidade nos combustíveis fósseis, né? No caso aí da gasolina, né? Então, o tributo vem um pouco mais forte na gasolina e vem menor no álcool, né? Então, parece uma medida correta, né? Que desincentiva o uso dos combustíveis fósseis e prestigia, né, o uso dos combustíveis renováveis, né, de energia renovável. Então, parece que esse aí é um lado interessante. O segundo ponto é que ocorre no momento em que o preço, principalmente da gasolina, né, está pelo menos aí 20% mais alto do que o preço vigente no mercado internacional, né? E a Petrobras, ela segue, né, o tal do PPI, que é o paridade de preço internacional. Então isso aí também foi positivo, porque há uma gordura na Petrobras nesse momento que possibilita que os preços não subam numa intensidade maior do que subiriam caso, por exemplo, a Petrobras estivesse com os preços defasados para baixo, né? Então, é claro que não é uma boa notícia, né? Porque sempre há aumento de preços, mas me parece que a atitude do governo, né, nesse momento foi correta, né? Primeiro, cumpriu a lei e, segundo, teve um cuidado ambiental, né, que parece importante para o país nesse momento. Bom, e quem chega agora aqui para completar a nossa bancada para a edição deste sábado do Jornal da Manhã é o nosso comentarista, Nelson Kobayashi. Bem-vindo, Koba. Sua pergunta ao Ricardo. Muito bom dia, Vitor, Adriana. Professor Ricardo, eu quero fazer a pergunta a respeito do impacto disso na inflação. Se gerou uma discussão muito grande a respeito de qual o impacto da gasolina e do etanol na inflação diante do diesel, por exemplo, que continua desonerado até o final do ano. O senhor acredita que mesmo nos combustíveis de gasolina e de etanol, isso pode impactar negativamente na inflação que já vem aí sendo objeto de tanta discussão com tudo que vem acontecendo na nossa economia? Eu diria que seria muito pior se o governo decidisse pela manutenção da desoneração, porque isso passaria uma mensagem para o mercado de que não há uma preocupação fiscal. Eu diria que o grande problema do país continua sendo fiscal, né? O déficit projetado para esse ano superior a 200 bilhões de reais, isso obriga o governo a emitir dívida, entre outras coisas, né? E o que mantém os juros mais altos durante um tempo maior, né? Vamos lembrar que no mês de janeiro nós tivemos um aumento real de despesas, né? Por conta principalmente das novas despesas contratadas aí, né? O Bolsa Família. Então isso aí certamente joga um desafio maior, né, para o ano de 2023. Então, se a desoneração fosse mantida, do ponto de vista inflacionário, nós teríamos um cenário pior, porque as expectativas de inflação se deteriorariam ao longo do ano. Quando o governo opta por uma decisão política difícil, que é voltar com os tributos e, ao mesmo tempo, aumentar o preço da gasolina, ele passa uma sinalização de que há uma preocupação fiscal. Vamos lembrar que essa arrecadação deve ficar próxima aí a 28 bilhões de reais só com a volta dos tributos. Isso dá mais do que 10% do déficit projetado para esse ano. Então, eu diria que, do ponto de vista de inflação, a decisão é mais favorável a que a inflação caia do que para impactos negativos aí numa inflação que já é preocupante para este ano.
E, professor, mais uma vez sobre as últimas declarações e bem recentes do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que repercutiram muito de forma polêmica. Ele diz sobre mexer nessa política de preços da estatal, se desvincular dessa paridade de preços internacional, que sempre foi muito respeitada. Se isso não teria sido feito antes, então por quê? Quais são os possíveis impactos dessa nova manobra? Bom, a Petrobras nos últimos anos ela passou por um processo quase que de reconstrução, né? E eu tenho a impressão que mexer na paridade de preço internacional da Petrobras, assim como discutir a autonomia do Banco Central, são discussões que, se o governo entrar, muito provavelmente ele vai acabar perdendo, né? Primeiro que nós não vamos voltar para trás na autonomia do Banco Central, e seria um retrocesso nós abandonarmos a paridade de preço internacional, né? Isso gerou aí a oportunidade da Petrobras ser reconstruída, né? Enfim, hoje ela é uma empresa lucrativa, com distribuição de dividendos, né? Graças exatamente à melhora da governança, né? Vamos lembrar que durante uma boa parte do governo Bolsonaro, o ex-presidente tentou mexer em muitas coisas da Petrobras, né? E ele só conseguia trocar o presidente, ele não conseguia fazer mais nada, porque a governança da Petrobras é tão sólida. Isso foi conquistado lá durante a gestão do ex-presidente Pedro Parente, né? Que a empresa estava relativamente blindada ao uso político, né? Então, quanto menos se mexer na Petrobras nesse momento, e a questão da paridade de preço internacional, ela é fundamental, né? Quer dizer, eu diria que é um pilar básico para que essa blindagem política, né, ocorra. Quanto menos se mexer nessas questões, melhor para a empresa e melhor para o país. Vamos lembrar que uma boa parte dos dividendos, por exemplo, que a Petrobras distribui, vai para o próprio governo, né? Quer dizer, e o governo pode, com esses dividendos, fazer política pública, né? Então, me parece que não é uma medida acertada, e se o governo entrar nessa seara, certamente ele vai ter muito desgaste político e vai produzir poucos resultados. Agora, professor, no começo da conversa, o senhor mencionou aqui, inclusive, que a taxação sobre a gasolina vai ficar maior do que sobre o álcool. E, diante disso, para o motorista, o que é que muda, professor? Porque, e até o senhor pode nos corrigir se isso estiver equivocado, que eu sempre escutei aquela sabedoria popular em relação a isso, esse cálculo do que compensa mais etanol ou gasolina sempre foi que se o preço do etanol for até 70% da gasolina ou menos de 70%, aí compensa abastecer com etanol. Se tiver acima de 70%, respondendo a mais de 70% do preço da gasolina, aí valeria mais a pena a gasolina. Com essa taxação maior agora sobre a gasolina, muda isso? Se estiver correto essa forma de cálculo, professor, isso muda a partir dessa medida do governo? Essa fórmula de cálculo, ela gravita em torno de 70%, né? Dependendo muito do modelo, né? Chegar um pouco mais de 70%, um pouco mais, mas gravita em torno disso. Então, dá para trabalhar como um valor médio, vamos assim dizer, né? Então, depende muito do momento, né? Há momentos em que nós estamos na entre-safra da cana, enfim, e aí o etanol fica um pouquinho mais caro, né? A gente tem que lembrar que a mesma usina que produz ali o álcool produz também o açúcar, né? Muitas vezes o açúcar sobe de preço, o usineiro dá mais atenção para o açúcar, tem a entre-safra, enfim. Agora, normalmente no primeiro semestre é quando a safra entra, né? E aí os preços do etanol eles caem um pouquinho na bomba, né? Então esse é um ponto importante para o usuário, né? E o telespectador, né? Quer dizer, ou seja, ele, se for fazer abastecer o seu carro, né? Dá uma olhada como está o preço do etanol, né? E o preço vai ser menos impactado exatamente por isso, né? Quer dizer, além dos tributos incidirem mais sobre a gasolina, ou seja, essa volta do PIS e da COFINS, né? Voltar mais forte para a gasolina, também nós temos o momento do ano em que o abastecimento está sendo feito, né? Então, eu acho que existe a questão da consciência ecológica. Vamos lembrar que o etanol Primeiro, o Brasil tem a maior produtividade de etanol do mundo, acho que esse é um ponto importante, embora ele não seja o maior produtor, mas ele tem a maior produtividade, acho que esse é um ponto importante de ser destacado, né? O segundo ponto é que é econômico, né? O
usuário, né, de carro fazer a conta mesmo e perceber que em alguns momentos, né, pode estar compensando um pouco mais, né, você colocar etanol do que colocar gasolina. Então, acho que essa conta dos 70%, Vitor, ela é muito importante e quando a pessoa vai no posto de gasolina, com uma calculadora, dá para você fazer essa ponderação e saber se o mais conveniente é você colocar gasolina ou colocar álcool. Muitas pessoas, ainda por consciência ecológica, mesmo que não compense tanto, preferem o etanol exatamente porque é menos poluente, enfim. Mas para quem faz a conta na ponta do lápis, né, quer dizer, então 70% pode ser bastante útil. Nelson Kobayashi, sua pergunta, Koba. Professor, há algum setor da economia que vai ser mais impactado com essa reoneração na gasolina e etanol? Porque na indústria, no agronegócio, por exemplo, eles são muito mais dependentes do óleo diesel, né? Mas no setor de serviços, por exemplo, em que os prestadores geralmente prestam os seus serviços no âmbito do município, do território urbano em que eles estão localizados, será que isso não vai aumentar o custo do serviço para o cidadão comum, para o consumidor? Os serviços podem ficar mais caros com essa reoneração, especificamente na gasolina e no etanol? Pode, né? Eu acho que tem um aspecto que é importante aí, que nós somos muito dependentes dos caminhoneiros no Brasil, né? Os caminhoneiros prestam um serviço fundamental para o nosso país, uma vez que a nossa infraestrutura é muito precária, né? E como a nossa infraestrutura é precária, sobra estrada e sobra caminhão, né? Então, acho que esse é um ponto importante, porque o diesel não subiu de preço, né? Então, aí a gente já tem um alívio razoável. A expectativa é que a gasolina deve aumentar em média aí 34, 35 centavos, né? Não é muito elevado, né? Mas ainda assim é um aumento de custo, né? Então, há uma expectativa de repasse de alguma coisa desse aumento. E aí eu estou falando da gasolina, porque o etanol, a expectativa é 2 centavos, né? Então, aí o aumento de custo realmente é muito, muito pequeno. Na gasolina, há uma previsão de 34 centavos, uma vez que dos 47 centavos que significariam a volta dos tributos, há um desconto que a Petrobras dará, exatamente porque a Petrobras já está praticando preços mais altos em comparação com o mercado internacional, né? Então, a lógica é que haverá um aumento de custo, que não será muito grande, e, ao que tudo indica, esse aumento de custo será repassado. Então, eu tenho a impressão até que o consumidor final não vai sentir muito isso, né? Mas me parece que haverá um repasse, porque certamente haverá um aumento de custo. Mas, repito, eu não acredito que isso vai gerar impacto inflacionário, né? O momento para a reoneração é um momento favorável ao governo, exatamente porque a Petrobras tem gordura e ela pode repassar uma parte dessa gordura exatamente para poder reduzir o impacto de que esse aumento geraria se tivéssemos, por exemplo, num cenário em que a Petrobras estivesse, por exemplo, praticando preços abaixo do mercado. Aí o impacto seria muito maior. Então, eu acredito que sim, haverá algum repasse, mas ele não gerará grande impacto sobre a nossa inflação. Professor economista Ricardo Balistiero participando conosco hoje aqui do Jornal da Manhã, agora 8h21. Professor, muito se comentou essa semana sobre o lucro líquido anunciado pela Petrobras, o lucro de 2022 de 188 bilhões de reais, até mesmo 77% mais alto do que do ano de 2021. É bom que a estatal lucre? Quem ganha, alguém perde com isso, professor? É bom que a estatal lucre, né? Acho que é muito melhor a estatal, a principal empresa brasileira, dar lucro, né? Do que passar, por exemplo, pelo momento em que a Petrobras passou há 7, 8 anos atrás, né? Quer dizer, uma empresa que estava com muitos problemas de corrupção, com muitos problemas de governança e principalmente com uma estratégia equivocada, né, de preços, uma vez que tinha uma intervenção, né? Então, hoje, a Petrobras, nesses últimos anos, ela fez vários desinvestimentos, ou seja, ela se livrou de ativos que não serviam para muita coisa, ela melhorou muitíssimo a sua governança, ao ponto dela estar blindada contra intervenções políticas, né? E, principalmente, ela adotou uma
uma política de preços que está em linha com o que se pratica nos principais mercados internacionais, né? Então, portanto, a Petrobras dar lucro, me parece que não é propriamente um problema, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, o setor público se apropria desse lucro, de parte desse lucro, que são exatamente os dividendos, né? Quer dizer, o que são os dividendos? A distribuição de parte dos lucros. Então, muito melhor que ela dê lucro do que o que ela dê prejuízo. E se ela der prejuízo, claro, o Estado é chamado para poder, pagar o prejuízo, né? Então, muito melhor que seja assim. Agora, professor, inclusive, para você que está chegando agora, né, a gente confirma essa informação. A retomada foi anunciada nesta semana, né, pelo governo federal, diante do fim do período em que vigia esse benefício imposto no governo Jair Bolsonaro. Seguimos aqui na nossa conversa, para você que chega agora aqui ao Jornal da Manhã, com o professor Ricardo Balestiero. E o que chama atenção nessa retomada da cobrança dos impostos sobre os combustíveis, né, professor, é que, apesar de ser uma alíquota comum em todo o país, os preços variam muito, né? Isso para combustíveis em geral, né? Não muda agora a partir dessa decisão do governo, é sempre assim, variam muito os preços dos combustíveis dependendo da região do país, né? Tem estados em que é muito mais cara a gasolina ou estados onde é mais barata. Quando a gente viaja, a gente percebe muito isso, né? Aqui São Paulo é, inclusive, privilegiado, né? Um estado privilegiado nessa questão, por aqui costuma ser sempre mais barato. O que é que explica essas variações nacionalmente, professor? Por que essas diferenças nos preços dos combustíveis? Muitas vezes você tem um estado produtor, né? Então, quando o estado é produtor, principalmente, há uma facilidade maior, né, de acesso ao combustível, né? Os custos logísticos são menores, né? Enfim, então, esse é um ponto importante, né? Eu me recordo do ano passado, quando os preços estavam muito elevados, né? Então, nós tínhamos discrepância de 30% a 40% entre os preços, né? Tinha estado que estava praticando o preço da gasolina perto de R$10, por exemplo, né? Enquanto outros estados cobravam R$6, né? Então, acho que está muito ligado à questão logística e à questão do transporte, né? Se o estado é mais produtor de etanol, se o estado é mais produtor, se tem distribuidoras, né? Enfim, em quantidade suficiente, né? Quer dizer, se a refinaria, por exemplo, está perto, né? Se o porto, por exemplo, está perto, uma vez que o Brasil é grande importador de derivado de petróleos, né? Sempre importante. Muitas vezes as pessoas perguntam muito, né? Mas o Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo? A resposta é sim, mas é o petróleo bruto, né? Mas o Brasil é importador líquido de derivados, né? Então, nós temos baixa capacidade de refino no nosso país. Então, depende muito da localização. O Brasil é um país continental, né? Os custos logísticos podem definir uma discrepância grande de preço em relação a alguns centros, né? Nós verificamos isso fortemente no ano de 2022. Nelson Kobayashi. Professor, o senhor já disse que, na sua opinião, diante de todas as circunstâncias, é positivo que haja reoneração neste momento sobre combustíveis, mas eu gostaria de saber do senhor uma opinião a respeito do balanço do período em que houve a desoneração. Naquele momento foi importante para a economia? Foi uma decisão acertada? Agora, depois desse período já passado, a gente consegue fazer essa avaliação se foi positiva ou negativa a desoneração dos combustíveis? Numa palavra, Nelson, foi um desastre, né? Enfim, um desastre, né? Toda vez que você toma decisão eleitoreira, né, o país perde, né? Então, assim, foi um desastre completo, né? Quer dizer, aquilo foi feito para o ex-presidente tentar se reeleger, né? Foi isso. Assim como a distribuição de dinheiro jogado de helicóptero, né, o ano passado. E nós temos uma conta para pagar agora, né? Então, eu diria o seguinte, foi um desastre, né? Isso aí só comprometeu as contas públicas, isso aí levou a Petrobras a, num dia, né, perder bilhões em valor de mercado, porque o mercado lia aquilo como uma tentativa de intervenção absurda, né? Se trocava de técnico, se trocava de presidente da Petrobras, como alguns clubes trocam de técnico, né? Enfim. Então, assim, foi um horror, né? Então, foi das piores coisas que poderiam ter acontecido no país, porque foi uma decisão de caráter só eleitoreiro. Se fosse uma decisão que realmente tivesse um fundamento econômico, né, nós teríamos que buscar uma justificativa para isso. Mas não há uma justificativa, né? Isso custou caríssimo para o país, jogou para o novo governo, que poderia inclusive ser o antigo governo, se ele fosse reeleito, uma decisão difícil num momento difícil, né? Então, assim, numa palavra, né, um desastre do ponto de vista fiscal, né? E que a gente espera que não se repita mais,
porque senão, obviamente, toda a sociedade acaba pagando a conta, né? Só lembrando que não foi o pequeno que foi pequeno comerciante ou então pobre que foi beneficiado com isso, né? Nós beneficiamos toda a sociedade, desde aquele cara que tem carro que custa R$300 mil até o cara que anda de moto. Quando isso acontece, né, normalmente a sociedade inteira paga a conta, né? Então, eu vejo como muito negativo o balanço dessa desoneração. A gente está falando aqui no Jornal da Manhã, nessa edição de sábado, sobre política de preços da Petrobras, a alta, né, do preço dos combustíveis, com o professor, economista Ricardo Balistiero. Professor, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o retorno dessas cobranças dos impostos PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol pode ajudar a conter a inflação. A gente comentou isso muito brevemente, gostaria que o senhor se aprofundasse. A conter a inflação e até mesmo ajudar a baixar também a taxa de juros, a Selic, que é tão criticada nesse momento, nessa fase, pelo governo federal. Isso pode realmente se dar? Como? Pode, Adriana. Eu acho que é uma medida correta do governo fazer a remuneração, né? Nós temíamos muito como analistas que, de repente, a ala política do governo pudesse se sobrepor à ala econômica e impor a agenda de manutenção da desoneração. Foi uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tenho a impressão que o presidente Lula, que gosta de mediar conflitos na sua equipe, de alguma maneira mandou um sinal de que o ministro da Fazenda tem força, né? Acho que foi um recado claro do presidente da República e mostra que realmente há uma preocupação fiscal por parte da equipe econômica, né? Então, esse ponto me parece importante. E aí, claro que o ministro da Fazenda, quase que em agradecimento ao presidente da República, que é o chefe dele, voltou um pouco a sua atenção para o Banco Central. Eu tenho a impressão que seria importante que se esquecesse um pouco o Banco Central nesse momento, porque quanto mais se pressionar o Banco Central, menos o Banco Central vai tomar decisões que agradem, por exemplo, a ala política do governo. O Banco Central é autônomo, ele toma decisões técnicas e essas decisões técnicas visam trazer a inflação para dentro da meta, né? Então, eu acho que o importante é se esquecer um pouco o Banco Central nesse momento, a despeito da decisão ser correta do ponto de vista da sinalização do controle fiscal tão necessário para o país no ano de 2023. Em relação à política de preços da Petrobras, professor, o senhor vê que haveria espaço para mudanças caso o governo não esteja satisfeito com a atual política, né, que é aquela de paridade de preços internacional, ou seja, o valor do combustível aqui depende do que acontece lá fora. O senhor acha que haveria possibilidade de mudanças? E se sim, qual o formato ideal, caso o governo entenda que essa metodologia atual não é a mais adequada? Que outro mecanismo haveria para a formulação dos preços dos combustíveis, professor? O que acabou ocorrendo, Vitor, numa situação como essa, é que se nós mudamos muito a política de preços de uma empresa do tamanho da Petrobras, que está inserida no mercado internacional, é que os acionistas começam a vender as suas ações da empresa e comprar ações de outras empresas do setor petrolífero, né? Então, não me parece prudente mexer com essa política, que me parece uma política adequada. O governo pode, dentro da política de paridade de preço internacional, talvez adotar algum tipo de ajuste, né, em algum momento, né, para evitar grandes flutuações, né? Mas mesmo isso tem que ser feito com muito cuidado para que não mude a política de preços, né? Quer dizer, repito, esses últimos anos a Petrobras foi reconstruída, né? E hoje ela é uma empresa saneada do ponto de vista de governança e do ponto de vista de caixa, né? Então, e toda a sociedade se beneficia com isso, inclusive o governo, né? Com a distribuição de dividendos. Portanto, qualquer mexida na política de preço nesse momento pode ser muito nociva, né, principalmente para a atração de novos acionistas de uma empresa que certamente tem muita perspectiva de lucro, aí, como a Petrobras. Então, me parece um erro o governo mexer com alguma coisa que está funcionando e funcionando bem. Coba? Professor, o balanço, na sua visão, foi negativo, né, em relação ao período, não deveria ter sido uma atitude tomada pelo governo, a desoneração no ano passado, mas a gente precisa lembrar que a
prorrogação dessa desoneração aconteceu neste ano pelo governo Lula, no dia 2 de janeiro, com uma medida provisória que prorrogou a desoneração para o diesel pro ano todo e para a gasolina e para o etanol até agora, o final de fevereiro. A gente pode dizer, então, que o presidente Lula cometeu o mesmo erro nessa prorrogação do presidente Bolsonaro? Eu tenho a impressão que não, viu, Nelson? Porque quando nós pensamos em início de governo, né, quer dizer, há um ajuste pesado que precisa ser feito, e o começo de ano, para esse governo especificamente, ele trouxe outros desafios, né? Esse foi um governo que, pela primeira vez durante a democracia, né, sofreu uma tentativa de golpe, né? Claramente, o que aconteceu no dia 8 foi muito grave, né? Então não adiantava naquele momento dividir a atenção com a tentativa, né, de se desestabilizar um governo que foi democraticamente eleito, não tem muito jeito, né? Então acho que o governo agiu naquele momento como ele poderia agir. E temos que lembrar que o governo Lula está no seu início ainda, né? Enfim, são 2 meses de governo, com 2 meses já se voltou à reoneração, né? Então, não me parece que o mesmo erro foi cometido, né? O que me parece é que não se tinha, primeiro, um amadurecimento do que fazer, né, frente a todos os desafios que ainda existiam, né, como, por exemplo, a prorrogação do Bolsa Família, que esse me parecia a prioridade número 0 do governo, e, em seguida, essa tentativa de golpe que acabou ocupando o governo durante um bom tempo para tentar, de alguma forma, harmonizar, né, a sua relação com as Forças Armadas, né? Então, eu não chamaria de erro, eu chamaria de erro agora se houvesse uma prorrogação, mas não naquele momento, né? Eu acho que as prioridades eram outras aí no início do mês de janeiro. Professor, para a gente encerrar, então, aproveitando a participação do senhor, que é economista, mudando um pouquinho de assunto, o IBGE divulgou dados essa semana do Produto Interno Brasileiro, o PIB, que cresceu no ano passado, em 2022, 2,9%, e a previsão de um crescimento bem menor para este ano. De qual forma o senhor avalia essa notícia, esses dados? Eu avalio que nós voltamos para a normalidade, né, Adriana? Nós voltamos para a nossa mediocridade aí dos últimos 30 anos. Né? E quando eu digo mediocridade, é no sentido de médio mesmo, né? Quer dizer, o Brasil se tornou um país que cresce 2% ao ano, 1,5%, né? Enfim, então aquela política do stop and go, ela está claramente colocada, né? O governo Bolsonaro, em que pese a pandemia, essa coisa toda, enfim, entregou menos que o governo Dilma, né? Que já foi um governo ruim também, né? Do ponto de vista de crescimento econômico. Então, o país não cresce há muito tempo, né? Nós não temos uma estratégia claramente definida de crescimento, né? Exatamente porque nós perdemos o pé, principalmente, da questão fiscal, né? Quer dizer, quando as coisas começam a melhorar, né, nós estouramos as contas públicas e o Banco Central é obrigado a subir juros e aí a economia para de crescer, né? Então, a grande esperança que nós analistas temos é que nós efetivamente possamos ter um ajuste fiscal forte esse ano e esse ajuste fiscal permita uma redução de juros e aí se tenha uma estratégia efetiva de retomada do crescimento econômico. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar crescendo 1,5%, 2%, que não é suficiente, por exemplo, para que a gente possa, entre outras coisas, gerar emprego e melhorar a renda. Esse é o professor Ricardo Balestiero, economista, que esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã deste sábado. Obrigado mais uma vez, professor. Bom final de semana por aí. Até uma próxima. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Bom final de semana. Abraço também.